A paz do Senhor. Boa noite não, né? Bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você vai assistir esta mensagem. Quero trazer uma palavra da parte de Deus hoje, uma palavra curta, a respeito da cruz e de Cristo em nós, vamos dizer assim. Mateus capítulo 5, versículo 3 diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Os pobres de espírito, veja bem que o Senhor não está falando a respeito apenas dos pobres financeiramente, ainda que muitos pobres de espírito possam ser pobres financeiramente, mas o Senhor não faz acepção de pessoas. Eu vejo que no decorrer do tempo, nós cristãos somos nos afastando muito da realidade do Evangelho, da realidade da cruz, porque Paulo diz que a cruz, para aqueles que creem, é o poder de Deus. Jesus, quando ele chamou as pessoas para seguir, ele nunca dizem: olha, quem quiser vir após mim vai ser um grande vencedor, vai ser um grande autoritário, vai ser um grande nome, um grande levita, um grande pregador, um grande empresário, como muitas igrejas pregam hoje, que o nível da aprovação de Deus é o nível do seu carisma, o nível do seu poder, ou o nível da sua intelectualidade, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Mas Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, salvá-la-á. E nesse texto eu acredito que Jesus ele não está falando apenas de perder a sua vida no sentido de morrer, apenas, da morte física. Mas eu acredito que ele está falando também da morte do meu eu, da morte da minha carne, porque a cruz ela fala exatamente disso, da morte. Não apenas a morte física, mas a morte dos meus projetos, a morte das minhas ambições, a morte da minha, da minha dignidade, da minha força, para que dependa completamente dele. Uma pessoa crucificada, ela não tem direito nenhum. Uma pessoa crucificada, ela não tem escape nenhum e ela não tem esperança nenhuma de vida. Ela sabe que ali é o fim. E é exatamente disso que nós precisamos para que Cristo possa fluir em nossa vida. Muitas vezes as pessoas querem orar, querem gritar. Eu vejo pregadores pregando cheio de orgulho, cheio de arrogância. E eu mesmo muitas vezes já fiz isso, ou mesmo cheio de falsa humildade ou falsas boas intenções, mas na verdade é o nosso orgulho, é o nosso eu, é o nosso ego falando. E muitas vezes não tem nada de Deus nisso. Não que Deus não possa operar em nós, ou não queira, mas estamos tão cheios de nós que Deus não pode fazer. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa ouvir, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas os seus pecados fazem separação entre vocês e o Senhor, dizia o profeta Isaías. A nossa dureza de coração, a nossa incredulidade, a nossa força própria, digamos assim, a nossa autoconfiança, a nossa autoridade própria, fazem separação entre nós e Deus. Porque para Deus fluir em nós, não é o quanto mais nós temos, não é quanto mais somos cheios. É o contrário, é quanto mais nos tornamos vazios, quanto mais nos tornamos fracos, quanto mais nos tornamos dependentes e queremos dele. Isso vai na contramão do que o sistema religioso ensina, porque o sistema religioso ensina que você tem que ser o cara, que você tem que determinar, que você tem que decretar, que se não te derem honra você nem vai. Mas Jesus ele ensina o contrário. Beba água. Jesus ensina o contrário. Jesus ensina: tome a sua cruz. Paulo diz que a mensagem da cruz ela é loucura. Para uns é escândalo, para outros, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. Porque a cruz ela mata o seu eu. A cruz ela mata a sua carne. A cruz ela mata o ser mundano, carnal, diabólico, depravado que existe em você, para que Cristo possa fluir. E não é o quanto você é cheio, mas o quanto você se torna dependente dele, o quanto você se torna vazio, o quanto você tem medo, o quanto você tem fraquezas e o quanto você se posiciona humilhado diante de Deus para que Deus venha em você, venha ao teu socorro.
Aí Ele pode vir, aí Ele pode operar, porque aí você está vazio de si. Repito, não é o quanto você é cheio para determinar, mas é o quanto você se humilha diante dele e o quanto você se torna vazio. Por isso Paulo dizia, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Oh, que maravilha, quando você, cristão, começa a entender isso. Que não é o quanto você faz, que não é o quanto você grita, que não é o quanto você esbraveja, o quanto você decreta, ou mesmo o quanto você estuda, mas é o quanto você depende dele. Aí ele pode operar. Vai ter momentos que você vai ter que usar a autoridade contra a força das trevas? Sim. Vai ter momento que você vai ter que estudar palavras? Sim. Vai ter momento que você vai ter que pregar com autoridade? Sim. Mas tudo isso debaixo da total dependência e total humilhação diante do Senhor. Tiago dizia, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Se humilhar diante de Deus. Tiago ele diz, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedi mal, porque pedem para satisfazer os vossos deleites, as vossas vontades. Aí que está, a maior parte da oração do cristão é para satisfazer o seu ego, a sua própria vontade, Tiago está dizendo. Mas quando nós entendemos isso, que nós nos humilhamos debaixo da potente mão dele, nos humilhamos e dependemos inteiramente dele, reconhecemos que não temos nada, que somos vazios, que somos pobres, que não somos rigorosamente nada e que dependemos dele para tudo. Então ele pode vir em nós e através de nós e fazer a obra maravilhosa dele. Eu agradeço a sua atenção, peço que Deus o abençoe. Se essa palavra falou com você, compartilhe para que fale com mais pessoas. Se inscreva aí no meu canal, Cristiano Rodrigues, no YouTube. E fique com Deus e até o próximo vídeo. Estou com alguns problemas técnicos aqui, mas já estou encerrando.